Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Estou feliz com a presença de todos vocês aqui. Estou feliz porque o Senhor tem algo para continuar falando nos nossos corações. Convido. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, muito gostoso. É um tema que eu particularmente gosto muito. Obrigado. A gente está com um pouquinho de dificuldade para colocar no telão, mas acontece. O tema é sobre a igreja. Entendemos o que é a igreja. Entendemos para que serve a igreja. É a continuação dessa nossa série de mensagens. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 25. Hebreus 10, 25. Amém? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem e se aproxima o dia. Meu Deus, eterno Pai, eu coloco agora, Senhor, nas tuas mãos, como canal, para ser usado por ti, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa-me, Senhor Jesus, para que passar a tua palavra, passar o que tu queres nesta noite. Possamos realmente, Senhor, abrir os nossos corações, os nossos ouvidos para receber essa palavra que vem do alto. Receber essa palavra que vem de ti, Senhor. E possamos pegar essa palavra, guardar nos nossos corações, retê-la e então praticá-la. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje, como eu estou falando, é mais uma das nossas mensagens da série sobre o livro Eu Creio. Esse livro foi escrito para demonstrar quais são as regras de fé da igreja missionária. Ou como nós, como igreja, pensamos sobre os determinados assuntos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, a igreja. Se você perdeu uma dessas mensagens, nós estamos disponibilizando aí no YouTube, no Facebook, um link que vai te levar à playlist do YouTube com todas as mensagens já dadas sobre o Eu Creio. Eu quero te convidar a entender o que é a igreja. Primeira coisa, temos que entender que ela foi dita pela primeira vez no Novo Testamento. Então, ela tem como origem da palavra grega, eclésia, que é traduzido para a língua portuguesa, igreja. E ela foi utilizada pela primeira vez em Mateus 16, 18. Vamos ler comigo, Mateus 16, 18. É um texto bem conhecido, na qual o Senhor Jesus desafia Pedro. Mateus 16, 18.
Diz assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Era utilizado pelos gregos, eclésia, para definir uma assembleia, ou seja, uma congregação de pessoas. E tem o significado com a união de dois termos gregos. Ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamado ou chamamento. Então, literalmente, significa chamado para fora, ou chamados para fora. George Bergton, um teólogo americano, ele disse em certa ocasião: a igreja é uma companhia de crentes chamados do mundo e habitados pelo Espírito Santo de Deus, cujo principal ministério para Deus é a oração, e para que seus comembros ou irmãos, e a exortação e a consolação. Assim também como a CONIM. CONIM, para quem não sabe, Convenção Nacional das Igrejas Missionárias, tem uma definição sobre igreja local. E seria a seguinte: a igreja local é uma comunidade de pessoas comprometidas com Jesus que, pelo poder do Espírito Santo, existe com o propósito de glorificar a Deus, edificar a si mesmo, através da palavra, da comunhão e do exercício dos dons, e propagar o Evangelho, através da proclamação, do testemunho e da prática de boas obras. Assim também, Paulo também deixou a sua contribuição sobre igreja. Ele diz algo como sendo nascidos de novo, batizados, convivendo pelo Espírito Santo. Abra aí sua Bíblia. 1 Coríntios 12, 12 a 13. Vamos ver, temos visto aí como cada parte, corpo, pensa sobre a igreja. Para demonstremos de uma forma bem abrangente o que é igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Amém? Você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Todos recebemos o privilégio de receber o mesmo Espírito na igreja. Todos recebemos o privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Desta forma, diante desses textos, podemos trazer algumas referências que indicam os 4 sentidos de igreja. Porque quando nós falamos de igreja, nós pensamos, muitas vezes pensamos o templo, pensamos o prédio em si, ou até mesmo pensamos somente como igreja local, como as pessoas que aqui estão nesta igreja. Nós vamos ver que o Novo Testamento relata outras formas que vemos igreja, outras formas de entendemos o que é igreja. E a primeira, é o que mais conhecemos, é
uma congregação local. Como nós, uma congregação local, uma igreja local. Podemos ter exemplo disso em Romanos 16, versos 5a. Quando Paulo, em Romanos, ele indica ou faz uma saudação à igreja, dizendo assim: saúdem a igreja que se reúne na casa deles, na casa daqueles irmãos romanos que ali estavam. Então, aqui a igreja é uma referência de pessoas que estavam congregando no mesmo lugar, estavam com o objetivo de glorificar o nome do Senhor em uma casa. Porque naquele momento eles se reuniam em casas. Era esse o objetivo. Nesse momento a igreja estava indicando como uma congregação local. A segunda forma, o segundo sentido que vemos igreja é a igreja universal. Não, irmãos. Não é a igreja universal do reino de Deus, conforme vocês acham que vocês vêm por aí, né? Não é. A igreja universal, como o que é a igreja universal? Antes disso, eu quero demonstrar para vocês que abram as suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 10, versos do 31 a 33. Vamos entender o que é a igreja universal, mas não é a igreja universal do reino de Deus. 1 Coríntios 10, 31, 33. Estamos demonstrando aqui nesse momento, quando no Novo Testamento indicamos a igreja, ela pode ter 4 sentidos, mesmo usando a mesma palavra. 1 Coríntios 10, 31 a 36 diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Nesse caso aqui, Paulo está referindo-se a todos os crentes em todos os lugares em um determinado momento. Quando falamos em igreja universal, são todos os crentes deste momento. Ou no caso de Paulo, daquele momento. Porque ele cita a igreja como um todo, independente aonde ela estava reunida. Quando Paulo cita aqui, para que não prejudique a igreja de Deus, está falando no sentido de não prejudicar nenhum cristão de nenhuma igreja. Assim como hoje podemos dizer que a igreja universal são todos os crentes, todas as pessoas que servem a Deus em todas as igrejas que você conhece e muito mais, inclusive aquelas que também você não conhece. Todos os cristãos que vivem hoje, falarmos a igreja universal de hoje. É nesse sentido que está mostrando aqui. O terceiro, e o tanto quanto importante essa terceira igreja, é a igreja invisível. É talvez uma das mais importantes nesse sentido. E Paulo falou sobre ela, 2 Timóteo 2,19. Vamos ver o que significa isso. Vamos entender o que é isso, o que é a igreja invisível. 2 Timóteo 2,19 diz o seguinte: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme.
com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele. O Senhor conhece quem pertence a Ele. A igreja invisível, irmãos, é a igreja dos cristãos genuínos, dos cristãos verdadeiros. Por quê? Porque somente Deus é quem conhece verdadeiramente os nossos corações. Somente Deus sabe quem realmente está com seu coração voltado a Ele. Cada pessoa que vive verdadeiramente para Deus, esse faz parte da igreja invisível. Portanto, irmãos, essa igreja ninguém consegue ver, ninguém consegue definir. Por quê? Somente Deus pode enxergar a igreja invisível. Porque somente Ele é quem sonda os nossos corações. Somente Ele, quem é verdadeiramente um cristão. Somente Ele é quem pode ver esta e enxergar esta igreja. Quarto e último sentido sobre a igreja. Esse terceiro é um tanto quanto importante, mas quarto sentido é a igreja mística ou a igreja espiritual. Entre outros textos que falam sobre essa igreja, eu quero destacar em Efésios 5:25, você não precisa abrir, um texto bem conhecido que diz assim: maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Quando o texto aqui fala sobre que Cristo morreu pela igreja, demonstra que ele morreu por todos os cristãos, independente de qualquer época. Aqueles que já morreram, aqueles que ainda vão vir. Ele morreu por toda a igreja, em todo o tempo, em qualquer lugar. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja espiritual. Esse é o quarto sentido sobre a igreja. E agora que nós entendemos esses sentidos, te convido a ir uma parte importante. Já que nós entendemos um pouco o sentido de igreja, eu te convido a ir comigo e entender um pouco sobre as principais missões da igreja, os principais propósitos, principais objetivos, o porquê a igreja existe. E primeiro ponto quanto a isso é para glorificar a Deus. Sim, digamos que este é o principal propósito da igreja. Principalmente porque nós, eu e você, sim, você mesmo, foi criado com esse propósito de glorificar a Deus. Este é chamado também o propósito final de toda a criação, glorificar ao Senhor. Então, a igreja possui como parte principal no reino na terra esse objetivo, essa missão de glorificar ao Senhor. E glorificar a Deus significa o quê? Significa estar focado, estar comprometido com os seus caminhos, comprometido com a sua vontade, comprometido verdadeiramente com o Senhor. Tendo assim o foco principal nele. Tendo o foco principal com que a vontade dele permaneça e não a nossa. Muitas vezes desejamos algo que não agrada a Deus. Temos que ter o foco somente no Senhor.
Glorificar a Deus é obedecer. O segundo propósito, esses são só os principais da igreja, é edificar a si mesma. A Bíblia indica que esse propósito seria o propósito interno, a edificação espiritual de cada membro, a edificação um a um edificando o outro, um edificando o seu próximo. As cartas do Novo Testamento tinham justamente este propósito, tinham justamente este objetivo: encorajar os membros da Igreja de Cristo nas suas vidas cristãs, para que eles aprendessem a conviver espiritualmente um com o outro e capacitando para colocar em prática o terceiro propósito da igreja, a terceira missão da igreja. E sabem qual é? Muitos encaram essa como a principal. O terceiro propósito é, colocar aí para mim, evangelizar o mundo. O terceiro propósito da igreja é evangelizar o mundo. Quando falamos dessa forma, chamados para fora, ou chamados para o de fora, colocamos em prática isso. A igreja foi criada para buscar os de fora. Esse propósito é chamado do propósito externo da igreja, tendo foco fora dela, fora da igreja. Essa foi a razão pelo qual Jesus veio. Jesus veio para buscar os perdidos. Jesus veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Esse propósito é colocado em prática através do quê? Do evangelismo. Através do meu e do seu testemunho. Através do quê? Das práticas de boas obras. Levando o quê? As pessoas a Cristo. Para que as pessoas alcancem uma reconciliação com o Senhor. Dessa forma, tenho seus pecados perdoados. Deus está aqui nessa noite. Ele quer isso para a sua vida. Um ministério de evangelização. De certa forma, resumindo, podemos ver aí no gráfico, um gráfico um tanto quanto interessante. E temos o propósito último, que é glorificar a Deus, onde a igreja existe para o Senhor. O propósito interno, que é edificar os crentes, é a igreja existe para si mesma. E o terceiro e último propósito, o propósito externo, é evangelizar o perdido. Ou seja, a igreja existe para o mundo. Então, esses três principais propósitos que a igreja em comum, que as igrejas em comum têm. E a CONIM, Convenção das Igrejas Missionárias, ela definiu 5 propósitos para nós, como igreja missionária, para alcançarmos esses 3 propósitos principais. Para quem já fez os cursos de verdades básicas e agora que sou membro, a gente tem esses 5 pontos reforçados. E o que são cada um desses 5 pontos? O primeiro ponto é atrair o maior número possível de pessoas a Cristo. Pode ir dando enter que vai mostrar. Isso, mais um enter. Vamos lá. Não mostrou? Não? Alô? São certas coisas que TI me envergonham. Muitas vezes não é a pessoa, tá? Muitas vezes é o aplicativo. A gente utiliza o aplicativo, um aplicativo de demonstração, utilizando o PowerPoint por trás. E às vezes acontece, tá bom?
Então a primeira coisa, vamos lá, atrair o maior número possível de pessoas a Cristo. Através do quê? Através da evangelização, o testemunho, através da evangelização pessoal, através de diversas formas. Através de... Olha, vou falar uma coisa para vocês. Para quem é ligado nas redes sociais, estamos tendo um trabalho muito bom aí com o pessoal que está fazendo um trabalho lá no Instagram e está tentando trabalhar também no Facebook. E é importante ressaltar isso aí, vocês perceberem, compartilhem, porque é muito bom com que a sua igreja fique conhecida. A gente tem um testemunho de um professor que dá aula de mídias, e ele falou de mídias evangélicas, né? Mídias para a igreja. E ele falou que em uma igreja, uma pessoa foi alcançada por um link que foi compartilhado, e ninguém sabe quem compartilhou esse link. Nem ela lembra de onde ela pegou. E ela conheceu aquela igreja e ela continuou ali, congregando naquela igreja. Por quê? Por causa de um link que foi compartilhado. Então não perca a oportunidade de evangelizar através de um compartilhamento, de um link. Um link só. Segundo propósito da igreja. Vê se funcionou. Não? Ajudem lá, gente. É um enter, é para baixo, é clicando no botão. Alguma forma entra ali. O segundo é tornar as pessoas parte da família de Deus. Por quê? É importante que a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela entenda e perceba o que é tornar as pessoas como família de Deus. Ou seja, para que possamos ser considerados filhos de Deus, fazendo parte da família de Deus. A igreja é uma família. Então, o segundo ponto é que devemos fazer é isso. Fazer com que as pessoas façam parte da família de Deus. O terceiro, desenvolver o caráter de Cristo nos convertidos. O que é isso? Fazer com que a pessoa perceba que ela precisa estar mais próxima de Deus. Através do quê? Seguindo o Jesus como exemplo. Seguindo ser como Jesus. Seguindo buscar a perfeição de Jesus. Ter o caráter de Cristo. Quarto ponto. Equipar os santos para desenvolver seus ministérios na igreja local. Ou seja, preparar as pessoas para que elas possam se desenvolver em Cristo. Trabalhar para Cristo através de boas obras, através do ministério. Fazendo algo que impacte a comunidade. Fazendo algo que edifique a igreja. Esse ponto é importantíssimo. A pessoa vai ser preparada para isso. E quinto e último, tornar os convertidos em discípulos frutíferos e realizados. Ou seja, ser uma pessoa que consiga preparar outros, ensinar outros. Isso é muito bom, isso é importantíssimo. É você discipular as pessoas. Uma das formas de discipular é através do quê? Através do exemplo. Eu faço e a pessoa vai e faz como eu. Da forma que eu sirvo a Cristo, ela passa a fazer. Outra forma é ensinando, mostrando como fazer, capacitando a pessoa para que ela possa também depois ensinar outras pessoas. Ela passa a ser frutífera. Ela passa a dar os frutos daquilo que ela fez. Devemos ter esses 5 propósitos.
E o último assunto que eu quero falar sobre igreja é o que é necessário para cumprirmos esses propósitos. Que tarefas eu e você precisamos fazer? Prestem bastante atenção. Faz parte de mandamento do Senhor essas tarefas para a igreja. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é orar pela igreja. Paulo disse certa vez a Tiago: orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. É justamente essa a sua oração pela igreja, pelos membros, pela liderança. E fundamental, isso é importantíssimo você fazer isso. Você orar pelos membros, orar pela igreja, orar pelo fortalecimento da igreja. É importantíssimo isso. E isso não é papel só do Ministério de Intercessão. Eu costumo reforçar muito. O Ministério de Intercessão é sim, digamos, o mais importante, o ministério mais importante da igreja. Mas orar não é papel único dos intercessores do Ministério de Intercessão. Eu e você, sim, você mesmo, tem como mandamento do Senhor orar pela sua igreja. O segundo é servir a igreja. E para isso, sobre esse ponto, o escritor de Hebreus escreveu assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E o próprio Jesus disse: quem quer ser importante deve ser servo. Você quer ser importante, você deve ser servo. Se você quer ser alguém, você deve ser servo. O servo é todo aquele que é um voluntário que ama a obra de Deus e está disposto, desprendido de qualquer coisa, para fazer algo que agrade ao Senhor. Este é o servo, aquele que realmente coloca a mão no arado. Amém? Agora nós vamos falar de um que é um pouco difícil. O terceiro, participar dos cultos e das programações. Esse tema é difícil. Esse tema é complicado. Quer um exemplo? Quem aqui já deu seu nome para ir no aniversário da igreja? É uma programação da igreja. Vão estar todos lá, juntos. Alô, então. Depois a gente vai colocar mais chamadas sobre isso. A gente está colocando, falamos no culto, falamos em algumas redes, colocamos em algumas redes sociais. No final do culto devemos falar. Devemos repetir. Vamos lá. Mas eu quero compartilhar o primeiro versículo que eu li de novo. Eu quero que você leia comigo. O primeiro versículo dessa noite. Hebreus 10, 25. Foi o primeiro versículo que eu li. E ele diz assim. Você não achou, você vê no telão. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eu minto, falei que eu li esse versículo, mas na verdade foi em Hebreus também, mas foi um outro texto. Não, foi ele mesmo. Isso. Ainda mais.
Porque o que Paulo... aqui, o escritor de Hebreus, ele já passava pelo problema da evasão da igreja. Ou seja, aquelas pessoas que já preferiam ficar em casa do que receber algo de Deus na congregação. Preferiam, às vezes, estar longe da reunião, ao invés de receber algo de Deus. É importantíssimo. E ele diz por que nós precisamos vir à igreja. Por quê? Para que nós sejamos encorajados um com o outro. A tua presença aqui, como eu falei no começo dessa mensagem, me edifica muito, me alegra muito. Assim como provavelmente deve alegrar outros irmãos. Tua presença aqui nesta noite. E eu quero que você se sinta encorajado, seja através dos cânticos, seja através de uma mensagem. Deus está aqui. E Ele quer falar com você verdadeiramente. Eu te convoco a estar conosco, sempre que possível, nos próximos cultos. É claro que tem culto que fica difícil de vir, vamos supor. Trabalho, chego 7h50 da noite. É difícil a pessoa vir correndo para cá. Às vezes chega com fome, tem dificuldade, tem diversas dificuldades. Ou quem estuda à noite, ou existem N situações, é claro. Mas busque, sempre que possível, estar conosco nos próximos cultos. Quarta-feira, às 20. Domingo, às 19. E o Religue, os jovens e adolescentes, na sexta, às 20. Na medida do possível, faça isso. Esteja conosco. Quarto e último ponto. Contribuir financeiramente para o sustento da igreja. Talvez o texto mais conhecido sobre este assunto é Malaquias 3:10. Vamos abrir a Bíblia para ver o que diz esse texto? Ele pode ser até bem conhecido, mas será que você tem a noção de toda a verdade que há nesse versículo? Será que você tem o entendimento de tudo que está nesse versículo? Abra a sua Bíblia. Malaquias 3:10. Amém? É um texto bem conhecido que diz assim: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Muitos insistem em colocar ênfase no mandamento, trazer os dízimos. Mas eu quero que você comece a pensar mais na promessa desse versículo. Essa promessa que traz para a sua vida. Se obedecer a esse mandamento e trazer o dízimo, o próprio Deus diz, próprio Deus falando, abrirei as janelas do céu e derramarei tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que não haverá espaço
para você guardá-lo. Maravilha de promessa. Mas muitos não conseguem experimentá-la. Por quê? Porque não fazem questão de obedecer a este mandamento. Retém o seu dízimo. Faz com que você desperdice o que você pode receber. Receber bênçãos maiores. Já poderia ter essas bênçãos. Já poderia usufruir dessas bênçãos. Diz mais esse texto. Diz mais. O Senhor diz: ponha-me à prova sobre isso. Deus reforça essa promessa. Deus fala contigo. Você está duvidando? Ponha-me à prova. É isso que o Senhor faz. Experimente isso. Faça a prova de Deus. Ele derramará sobre você ricas bênçãos. Existem duas situações nisso. Duas situações. Dois exemplos. Dois testemunhos que eu quero dar sobre isso. Uma é de um irmão. Quando ele era novo, ele começou a trabalhar. Ele não era, nunca tinha trabalhado. Ele pediu para Deus um determinado emprego para trabalhar em um determinado lugar. E Deus deu esse lugar. Deus deu. Mas ele não fez promessa nenhuma. O que ele fez foi, a partir do primeiro salário que ele recebeu, ele foi lá e deu todo o salário, como se fosse o dízimo dele. Não estou dizendo para você fazer isso. Não. É claro que se o Senhor tocar na tua vida, vem por isso. Mas ele deu o primeiro salário integral à casa do Senhor. O patrão dele gostou tanto do trabalho dele, que no segundo mês duplicou o salário dele. No segundo mês ele já recebeu o dobro do que ele receberia. Isso é para provar que Deus faz conforme a sua promessa. Uma outra coisa é assim. Um determinado irmão, ele começou a contribuir com o Senhor. E ele dava o seu dízimo certinho. Só que conforme ele dava o dízimo, as vendas dele começaram a diminuir. Começaram a reduzir. E ele achou estranho, falou, por que, Senhor? Ele começou a clamar. No terceiro mês, as vendas dele já estavam pela metade. Mas ele ia lá e dava o seu dízimo. Então ele falou, Senhor, nesse momento, estou clamando a Ti, e o Senhor vai fazer isso. Vai duplicar essas minhas vendas. E no segundo mês, eu quero que duplique de novo. E no terceiro mês, duplique. Em nome de Jesus. Ele fez esse clamor ao Senhor. E Deus cumpriu. Então ele percebeu que se ele tivesse, na primeira vez, que o Senhor tivesse colocado à prova a promessa dele, e ele tivesse parado, ou seja, parado de dar o dízimo, falar assim, reduzir minha venda a partir do momento que eu dei o dízimo, vou parar de dar o dízimo para voltar na situação anterior. Ele poderia ter feito isso. Se ele tivesse feito isso, ele não estava demonstrando a sua fidelidade para Deus. E Deus não necessariamente precisaria voltar para o patamar anterior. Afinal, a bênção é para aqueles que dão o dízimo, dependente do valor. E Deus vai te honrar. Deus realmente vai fazer, vai derramar ricas bênçãos. Amém?
essa mensagem, eu e você, pudermos entender um pouco mais sobre o que é a igreja. Para que serve a igreja? Agora depende de você, depende de cada um de nós participarmos da igreja de Cristo. Sermos igreja. Realmente fazer algo que impacte a nossa comunidade. Ser uma comunidade de fé. Convido nessa noite a colocar diante de Deus quanto a isso. Feche seus olhos. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Por entendermos e sabermos o que é a igreja. E possamos, ó Pai, realmente colocar em prática todos esses mandamentos. Tudo o que o Senhor diz em Tua palavra, ó Pai. Podemos entender, ó Pai, os tipos de igreja na Tua palavra. Podemos entender, Senhor, quais são os mandamentos, quais são os propósitos que temos como igreja. Também podemos ver, ó Pai, podemos compreender o quanto que é importante os propósitos que a igreja missionária coloca como igreja. E principalmente, como cada um de nós pode contribuir para o pleno desenvolvimento da igreja de Cristo. Abençoe a cada um nesta noite, ó Pai, para colocar em prática toda essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém?